E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição do Transformação Digital CBN. Uma das coisas que são originalmente, pelo menos do ponto de vista do senso comum, atribuídas à tecnologia, é que por meio dela a gente vai conseguir resposta para tudo. Douglas Adams, o célebre autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, já tentou nos explicar que a mais profunda das tecnologias talvez não seja capaz de nos entregar a resposta definitiva, uma vez que o que mais importa, seguramente, é a pergunta correta e não a resposta em si. Hoje a gente vai falar sobre os impactos das tecnologias nesse futuro próximo, pós-pandemia. E para isso eu chamei o Rafael Coimbra, que é editor executivo da MIT Technology Review Brasil, professor do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Cérebro Digital. O papo tá muito bom e a gente fala um pouco sobre a vida, o universo e tudo mais pós-pandemia. Ouve aí que no final a gente volta para refletir um pouco mais. Rafael, seja muito bem-vindo ao Transformação Digital CBN. Obrigado, Samuel, pelo convite. Rafael, eu queria começar o nosso papo e eu queria que você me explicasse o que é esse conceito de aceleração de futuros. É exatamente o que muitos de nós, a maioria de nós, está vivendo nesse momento. O futuro, ele vem para todo mundo, né? Só que às vezes ele vem mais devagar, de uma maneira mais previsível, mais linear. Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo. A gente pode dizer que em 2030, muito provavelmente, a população brasileira vai ter pessoas mais idosas vivendo, porque a expectativa de vida aumentou nos últimos anos. Então você consegue mais ou menos traçar um cenário previsível. Só que de vez em quando, no meio desse caminho para o futuro, tem umas sacudidas. Essas sacudidas podem ser as chamadas disrupções, ou seja, mudanças de paradigmas de trabalho. Vou dar outro exemplo. No caso dos carros, né, transportes por aplicativos, antes a gente tinha aquele modelo do táxi, de você fazer o sinal na rua ou de ligar para uma cooperativa. De repente, chegam as empresas com aplicativos. A mudança ela é muito brusca e faz com que aquele modelo antigo seja considerado algo totalmente ultrapassado. Ele não some para sempre, mas ele vai ficando cada vez menor e deixa de fazer sentido ao longo do tempo. E aí a gente chega em momentos como esse que está acontecendo agora, da Covid-19, em que é um choque muito grande, muito intenso e global. Isso faz com que uma parte da sociedade seja jogada para o passado, porque a gente tem que se adaptar a uma realidade que alguns vão dizer que era previsível, mas ninguém estava levando realmente fé que no meio desse ano a gente ia ter um mundo praticamente parado, na primeira metade de 2020. Então, um exemplo, uma pessoa que tinha uma loja física e não tinha nenhum canal digital, ela simplesmente teve que ou fechar o seu negócio, faliu, ou teve que se adaptar a essa realidade. Exemplo, criar um canal digital, nem que seja vender por WhatsApp. Ou seja, aquilo que ela já poderia ter feito, que ela estava planejando para um futuro mais próximo, uma mudança radical, um impacto como esse, faz com que a pessoa se adapte, né? Faça com que aquele futuro que ela estava empurrando com a barriga, ela tem que fazer agora, nesse exato momento. Senão, ela vai ficar jogada para o passado. Perfeito. Você deu o exemplo das plataformas, né? Dos aplicativos, enfim, desse olhar de economia colaborativa que realmente transformou realidades, mudou significativamente a maneira como a gente enxerga o mundo. Mas como é que você percebe que vai ser a sociedade pós-pandemia? Ou seja, a gente vai viver de novo alguma disrupção nesse nível de transformação? Vão ser mudanças setoriais, né? Eu não sou muito daquela visão que está se tornando quase um consenso do novo normal, como se a gente fosse virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Eu acredito que alguns setores vão ter, sim, impactos significativos. Por exemplo, o trabalho remoto. Mas se a gente for parar para pensar, nem todo mundo tem uma atividade que permite com que ela trabalhe remotamente, mas sim é uma tendência. Telemedicina, a educação, parte da educação à distância, existem movimentos que vão pegar, vamos dizer assim, porque pessoas que nunca tiveram contato com essas experiências, e aí tem uma coisa interessante da gente entender que a tecnologia em si, boa parte dela já estava aí. Teleconferência já existe há 10 anos. A gente já podia fazer essas videochamadas. Por que não se fazia? Porque não havia uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade. Eu acho que o maior choque nesse momento
mais do que as tecnologias, porque não surgiu nenhuma tecnologia super diferente do que já tinha, claro que elas melhoraram, mas o choque que a gente está tendo agora é de mudança de mentalidade. Quem nunca tinha comprado alguma coisa por um meio eletrônico, de repente percebeu que é possível comprar alguma coisa por um meio eletrônico. Uma pessoa que nunca tinha trabalhado remotamente, experimentou aquilo e pensou, olha, minha reunião está sendo bem mais produtiva e eu não estou sentindo falta de ter que me locomover até o escritório. Se isso vai pegar, eu acredito que algumas vão pegar, vai levar algum tempo e essa mudança é inevitável. Então, ela de alguma forma ela vai chegar mais fortemente para algumas pessoas e para algumas empresas e, infelizmente, mais devagar para outras pessoas, porque nesses momentos também a gente tem o que eu chamo de desigualdade digital. Então, você tem países de primeiro mundo já com 5G e, na outra ponta, o Brasil, né, se a gente pensar em tecnologia, uma parte da população brasileira que não tem acesso à internet, algo inimaginável em 2020. Bom, aqui no nosso programa, a gente tem como proposta falar sobre como a tecnologia acaba transformando realidades, né? E durante a pandemia, a gente acabou, nos últimos meses, olhando especialmente para agendas como essa que você mencionou, do teletrabalho, da telemedicina, enfim, coisas que, como você bem disse, vão ser definitivas daqui para frente. Você acredita que a tecnologia também pode ser usada para dar mais conforto para a vida das pessoas no dia a dia, sobretudo durante esse momento de crise que a gente está vivendo? Sim, a gente está experimentando isso. Esses ciclos, né? A gente tem agora uma pandemia, tivemos em outros momentos históricos e provavelmente teremos ou uma pandemia ou um desafio tão grande como esse, como as mudanças climáticas. Quando a gente tem esses momentos intensos, a gente acha que nunca teve isso, que momento difícil. Realmente, é difícil ficar confinado em casa. Agora, a gente está muito melhor do que 100 anos atrás. Imagina ficar confinado em casa sem internet. Hoje, no campo do entretenimento, a maior parte das pessoas tem algum serviço de streaming para poder assistir a um programa ou ver um vídeo, ou mesmo que chega muitas vezes ali pelo WhatsApp. A comunicação, você consegue hoje ter contato com amigos, com a família, com pessoas do trabalho, na palma da sua mão. Pessoas fazendo atividades físicas em casa, quem tem acesso a uma academia, a um professor, consegue fazer uma aula em grupo, ou junta uma turma de amigos e faz exercício em casa. Isso tudo facilitou absurdamente, fora a entrega, quem tem condições de pedir uma comida para ser entregue em casa. Óbvio que dependendo do nível financeiro das pessoas, né, quem tem dinheiro, nesse momento, está numa situação extremamente mais tranquila do que muitos anos atrás. Mas eu acho que para a maioria das pessoas, ainda para as camadas mais pobres, essa parte do entretenimento, né, da distração, da comunicação, ela hoje permite com que a gente tenha um pouquinho mais de conforto nesse momento de confinamento. Parte importante do dia a dia, da atividade, né, do profissional que olha para o futuro, que olha para a inovação, é enxergar, observar e discutir tendências, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma específica dela, que é a tendência do baixo toque. O baixo toque é o que está acontecendo nesse momento. A gente está com 0 toque, né? Muitas pessoas ainda confinadas em casa. E mesmo que as cidades comecem a reabrir suas atividades, como já acontece em alguns países, a gente ainda vai levar um tempo para retomar a confiança, para se abraçar, para trabalhar de maneira mais próxima um do outro. Vai ter ali um momento ainda de precaução. E nisso criam-se soluções de não toque. Existem restaurantes já fazendo como se fossem aparatos de plástico, acrílico, para que você não tenha um contato tão direto com outra pessoa. Academias de ginástica também fazendo espécies de bolhas de proteção. Esse momento, né, muita gente não vai ter coragem de ir ao shopping, apesar de a gente ter visto aí muita gente já indo aos shoppings que estão reabrindo, mas vai ter uma parte da população que vai ficar ali preocupada e vai evitar esse contato. Isso vai durar alguns meses, eu diria até anos. Mas depois, temos que lembrar que somos uma espécie social, ser humano tem essa necessidade de estar em contato um com o outro. Aqui no Brasil a gente tem essa característica, as pessoas gostam de ir para a rua, de celebrar, nem que seja para juntar meia dúzia de pessoas ali para bater um papo. Então eu não acredito que as pessoas vão ficar isoladas completamente. Vai ter um meio termo, vai ter aquele momento em que a gente vai querer se reunir, gosta de se reunir com a família e com os amigos, mas por outro lado tem sim um movimento, e aí a tecnologia ajuda isso, a que você valorize mais o seu lar, trazendo um equipamento, comprando uma televisão melhor, ou os aspiradores robô, que, por exemplo, estão chegando agora.
esse tipo de conforto, ele começa a fazer também com que você, se tiver esse medo, essa precaução, vá poder usufruir um pouco mais da tecnologia e sentir a sua casa como um ambiente mais confortável do que ele já era. O Brasil recentemente vem sendo percebido como um grande celeiro de inovação. A gente percebe isso em toda a cena de startups e empresas em geral, onde, enfim, estudantes, profissionais, empreendedores acabam desenvolvendo tecnologias que acabam sendo empregadas e utilizadas em outros lugares do mundo. Como você acredita que a tecnologia desenvolvida no Brasil pode ser também um instrumento de inovação internacional? Existem casos nesse sentido? E existe alguma coisa, por exemplo, pós-Covid? Existem várias iniciativas brasileiras, Samuel, mas o que eu acho que falta é um ecossistema, um incentivo por parte de governos, de instituições que façam com que isso se torne algo mais concreto. No início da pandemia, eu vi algumas iniciativas, por exemplo, de pessoas criando aqueles escudos, né, de acrílico, de plástico para proteger as pessoas da Covid, para suprir a falta de máscaras N95. Mas era uma iniciativa de uma universidade aqui, uma startup ali, criou-se essa fabricação de uma hora para outra, algumas empresas também tentando se reinventar ali, criar respiradores, mas eram iniciativas pontuais. Falta para o Brasil abraçar com mais força essas pessoas que têm esse talento. A gente tem alguns unicórnios, para quem não está habituado com esse termo, são empresas que valem mais de $1 bilhão, elas fazem sucesso lá fora, elas ditam tendência lá fora. No setor bancário, por exemplo, a gente tem casos, no setor de delivery a gente tem empresas que representam muito bem o Brasil, mas, repito, são iniciativas pontuais. Se a gente for parar para prestar atenção, o que acontece nesse momento é que boa parte das nossas vidas está sendo dominada, passa por alguma grande empresa internacional, principalmente aquelas norte-americanas. Então, no campo da comunicação, das tecnologias, isso tudo faz com que a gente fique dependente de grandes corporações internacionais. E acho que já estava mais do que na hora do Brasil ser, sim, protagonista. Por que não? A gente tem talento, é preciso apenas que a gente invista em ciência e tecnologia. Perfeito. Uma das coisas que foi bastante percebida durante esse evento do Covid-19 foi esse movimento de olhar para o comércio local. Não só estimulado pelos aplicativos de delivery, né, para que você possa manter os negócios próximos à sua localização ali funcionando e ativos, mas também um movimento de comprar local efetivamente. Como é que você vê essa iniciativa? Você acha que ela tem condição de sobreviver ao movimento pós-Covid ou ela foi algo pontual, muito estimulado pelo momento que a gente vive e viveu mais intensamente nas últimas semanas e meses? Esse ponto do localismo ele é bem interessante porque, de uma hora para outra, nós percebemos como o mundo é globalizado. Então, se a gente pegar os insumos básicos, né, repetindo aqui o caso das máscaras e dos respiradores, de repente faltou equipamento básico para o mundo inteiro. E aí você tem, nesse caso, uma guerra por coisas que vão salvar vidas da população. Então, cada país protege os seus cidadãos e existe ali uma guerra local. Isso acaba estimulando a produção local. Na questão de alimentos, a gente não chegou a ter uma crise alimentícia, mas é claro que isso tudo faz com que a gente comece a olhar um pouco mais para quem está perto da gente. Então, acredito que essa tendência ela deve permanecer durante algum tempo, mas, repito, que essas grandes corporações, o sistema logístico, e é uma área que eu aposto muito que vai evoluir e está em franca expansão no mundo inteiro e aqui no Brasil, é o setor de logística. Então, isso vai fazer com que alguns produtores locais, alguns comerciantes locais, eles tenham essa vantagem no curto prazo de ter contato ali com a sua comunidade, que de repente não vai viajar, que vai querer consumir aquele produto mais perto da sua casa, mas em algum momento, para que esse pequeno comerciante ele se mantenha competitivo, ele vai acabar sendo incorporado, muito provavelmente, por alguma grande corporação. Então, o futuro que eu estou vendo nesse momento é de grandes corporações de comércio eletrônico que estão ampliando absurdamente seus sistemas digitais e de entregas logísticas, tendo como os comerciantes locais parceiros. É mais ou menos esse desenho que eu estou vendo num futuro de curto e médio prazo.
Bom, você citou no início da sua fala a questão de que uma das indústrias que possivelmente vai ser mais transformada por esse movimento é a indústria da saúde, né? Como é que você percebe que a tecnologia pode ajudar a nossa sociedade dentro dessa indústria da saúde? Tem desde coisas bem simples, né, como testes. Você vê que muito rapidamente existe um consórcio global, o mundo inteiro, os pesquisadores do mundo inteiro se unindo para tentar encontrar tratamentos, vacinas. Isso só é possível graças a uma rede de colaboração e a muita tecnologia que permite com que esses testes sejam feitos de maneira mais rápida. Então, acredito que a gente vai ter uma solução para a Covid de uma maneira muito mais veloz do que em outras épocas. Ao mesmo tempo, a gente começa a observar avanços significativos em áreas de tecnologias emergentes como inteligência artificial. Inteligência artificial evoluiu muito no campo da medicina, seja para fazer predições, seja na análise de imagens. As máquinas hoje conseguem analisar uma radiografia, por exemplo, com uma precisão maior, um volume de dados também muito maior do que um humano. A medicina genética, né, mais personalizada, à medida que as pessoas comecem a fazer seus testes genéticos. Esse futuro de curto e médio prazo, ele também promete muito. Fora os testes em casa. Em algum momento, já temos empresas brasileiras que fazem isso, que têm equipamentos nesse sentido. Nós vamos poder ou ter equipamentos portáteis em casa que meçam o nosso sangue, transformem aquele sangue, uma gotinha de sangue, numa informação digital e conectado à internet. Essa gota de sangue, ela vai gerar informação para um laboratório que, por sua vez, vai estar conectada ao médico ou à pessoa de sua confiança. Essa rede de informação, os dispositivos vestíveis, né? Hoje, os relógios inteligentes são capazes já de monitorar nosso batimento cardíaco. Já existem dispositivos em que você cola na pele e conseguem também fazer uma medição em tempo real da sua glicose. Todos esses dispositivos que, no fundo, são sensores, vão transformar informações biológicas em informações para os médicos e vão fazer com que a nossa saúde ela seja muito mais facilmente monitorada do que já é. Isso eu estou olhando um pouquinho mais para frente. O que a gente vê hoje acontecendo, que já deveria ter acontecido, e aí cai naquele papo da aceleração de futuros, é a telemedicina. Já existia a possibilidade de se fazer e não andava essa questão aqui, por exemplo, no Brasil, por conta de legislação. Só agora é que foi aprovada uma legislação para que os pacientes possam fazer suas consultas, pelo menos parte delas, à distância. Então, a combinação de consulta à distância, de coleta de dados, de informações mais precisas, isso tudo vai fazer com que a nossa saúde melhore ainda mais do que já existe hoje. Perfeito. Rafael, para fechar, eu queria te fazer uma pergunta muito simples de resolver e de responder, que é como é que você vê o nosso futuro, depois não só de tudo isso que a gente está vivendo aqui, de todos esses eventos, mas como é que você enxerga o futuro da nossa sociedade aí? Samuel, o que eu gostaria de ver nesse futuro é uma sociedade mais planejada. Pode ser quem está nos ouvindo, empresas, governos, mas eu não gostaria de ser pego de surpresa como eu fui nessa Covid-19. O que eu acho que faltou foi isso, planejamento. Então, está na hora do mundo inteiro se unir, usar todas essas capacidades tecnológicas, pesquisas, informações e vontade de trabalhar para tentar imaginar o que a gente quer em 2030, em 2050. Eu sei que é difícil acertar o que vai acontecer, mas talvez a gente, traçando cenários, a gente chegue à conclusão do que a gente quer. A gente vai enfrentar desafios tão ou mais complicados quanto esse da Covid-19. Se a gente não estiver preparado, não se antecipar, não se planejar, as consequências podem ser ainda piores. Não estou querendo ser aqui catastrófico, mas que a gente use de lição esse momento, que é um evento histórico, e passe a se programar melhor. No caso da saúde, a gente viu, faltaram elementos básicos. Eu não estou falando de super tecnologia, eu estou falando de máscara para médicos trabalharem. Então, é importante que a gente discuta o que a gente quer, cobre das autoridades e faça um pacto global para que a nossa sociedade seja bem mais preparada no futuro do que ela foi nesse momento. A gente tem condições, não é uma questão de
tecnologias elas já avançaram muito. O que a gente precisa agora é reunir essas tecnologias e saber o que a gente quer fazer com elas. Tecnologias são ferramentas, a gente pode não usar ou a gente pode usar para o mal ou para o bem. Eu gostaria que a gente usasse para o bem em escala global, todo mundo seguindo mais ou menos um horizonte que atenda os interesses da maioria da população global. Bom, conversei com o Rafael Coimbra, editor executivo da MIT Technology Review Brasil, professor do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Cérebro Digital. Rafael, muito obrigado pelo teu tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Samuel. Um grande abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo com o Rafael. O Rafael é um craque. Fala com não só tranquilidade, mas com conhecimento de quem vive parte importante da vida militando na tecnologia e um olhar muito parecido com o que a gente se propõe a fazer aqui humildemente no Transformação Digital CBN, que é colocar a tecnologia como um elemento quase coadjuvante, quase de suporte para a operação e não protagonista e pirotécnico. Então, mais uma vez, Rafael, obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer conversar contigo e, como disse na entrevista ou pós-entrevista, a gente com certeza quer estar contando com você em próximas oportunidades aqui para dividir um pouco mais esse teu conhecimento e esse teu know-how. Então é isso, pessoal. A gente segue na semana que vem com um novo conteúdo. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato do podcast, do nosso programa. Mais fluido, mais solto, um pouco menos roteirizado, digamos assim. Então, se você quiser discutir esse tema e outros relacionados à tecnologia, não deixe de me procurar no @SamuelLeite lá no Twitter e no Instagram. E também mandar a sua sugestão de pauta pra gente, que é sempre bacana. Se você quiser acompanhar o Rafael no Instagram, o perfil dele é Rafael Coimbra Digital, lá no Instagram, e no Twitter o Rafael atende pelo _ Rafael Coimbra, tudo junto. Bom, meus amigos, mais uma vez obrigado pela audiência que vem recorrentemente aumentando aqui, isso é muito bacana. A gente fica muito feliz de poder ter tantos amigos aí do outro lado ouvindo esse conteúdo e a gente sente como uma grande família aí do Transformação Digital. É isso, até uma próxima oportunidade. Cuide dos seus. Eu sou Samuel Leite e esse foi mais um episódio do Transformação Digital CBN. Por hoje é só.